Boa noite. Hoje, dia 5 de agosto, às 20 horas, iniciamos, então, a apresentação da defesa de estágio do estudante Luiz Clifferson Pereira Reck, do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. O Luiz Clifferson fez o estágio na fruticultura Malc, em Bom Jesus, cuja atividade principal é o cultivo da maçã. Gostaria de agradecer, então, a presença da Johanna, representando aqui a coordenação de extensão, o nosso colega Virgílio Schneider, mestre na área agrícola, que sempre tem colaborado conosco nas bancas de defesa de estágio dos nossos estudantes. E ao Cristiano Heck, né, ex-estudante do nosso instituto e tio, né, do Luiz Clifferson, que vem prestigiar essa defesa de estágio. Então, nesse momento, então, Luiz Clifferson, fique à vontade para que tu possa fazer a tua apresentação da defesa de estágio. Tá? Fique à vontade, Luiz, pode iniciar, tá bom? Tem uma... Oi, tá me ouvindo, Luiz? Parece que está meio lenta a internet. Está me ouvindo, Luiz? Agora sim. Pode, então, Luiz, dar início à tua apresentação, tá? Tá, ok. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo. E meu nome é Luiz Clifferson Pereira Reck, eu sou estudante do Instituto Federal Campus Santa Rosa do Sul. Então, meu estágio ele foi realizado na Fruticultura Malc. Ela é uma empresa que começou desde 1979. Ela tem o foco no cultivo da maçã. A sua matriz é em Lages. O pomar que eu fiz foi em Bom Jesus. E ao longo toda a estrutura dela, ela tem várias cidades, que são Bom Jesus, São José dos Ausentes, São Joaquim, Painel e Lages. A missão da empresa é atuar no setor da fruticultura como produção, processamento, armazenagem, venda e distribuição de maçãs, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A visão dela é entregar uma fruta de alta qualidade. Então, o que isso quer dizer? Não produzir menos, mas em menos quantidade, só que com mais qualidade. Que algumas empresas elas produzem mais, só que com qualidade baixa. Então a empresa ela quer qualidade, não quantidade. A identificação da empresa. O nome fantasia é Fruticultura Malc LTDA. O endereço BR 285, quilômetro 5, interior, Fazenda Capão Bonito, número 1. Bom Jesus, então, razão social, fruticultura Malc, LTDA, Fazenda Capão Bonito. Área de atuação, fruticultura. O período de realização de estágio foi do dia 9/11/2020 até o dia 6/2/2021. 540 horas de duração. Bom, aqui na imagem da direita, vou fazer com o mouse, é a câmera fria. Ela foi projetada aqui quando tinha 1.100 hectares de produção, contando com todos os pomares. Só que foi erradicado 500 hectares, então ficou inviável manter ela como uma câmera fria forte. Então a maioria da produção vai para Lages e o que é estocado aqui é mais do pomar mesmo, no pomar de Bom Jesus. Aqui na esquerda é a guarita, onde embaixo fica o escritório do RH, e em cima é onde o engenheiro tem o seu escritório. As atividades desenvolvidas pela empresa: produção de maçã, processamento e armazenagem. Venda e distribuição de maçãs tanto no mercado interno e externo. Durante o estágio foi realizado essas atividades: a contagem de frutos, monitoramento de pragas e doenças, construção de ramos, arqueamento com fitas ou palito, liberação de peão, raleio manual, poda verde,
teste de resistência, monitoração de polpa e a colheita. Bom, a contagem de frutos é realizada de tal forma. Como eu fiz o estágio com outro colega de curso, a gente fazia em 2. Em cada quadra a gente pegava 5 filas e cada um ia de um lado e selecionava, na verdade contava todas as plantas. Cada um contava de um lado e depois somava e dividia por 2 para dar a média de quilos que cada planta iria dar. Aí para ter um controle de toneladas, no caso, por cada quadra. Aqui, a contagem de frutos é realizada para ajustar a capacidade de planta e estimar a produção do pomar. Se faz a contagem de frutos com 2 pessoas, cada um de um lado, tanto com uma escada, depois de cada um contar o seu lado, é somada a quantidade para fazer a média da planta. Mais ou menos isso. Monitoramento de pragas e doenças. Ele é realizado para ter um controle de sanidade, basicamente. Aqui na casinha da direita é da grafolita da boa na gota e aqui é da mosca das frutas. A construção de ramos por arqueamento com fita ou palito. Aqui é com palito e aqui é com fita. A condução da macieira é de muita importância para que os ramos possam ficar na horizontal, assim facilitando no manejo da colheita. Então, por que se faz o arqueamento? O arqueamento é feito para facilitar a colheita, claro, mas para deixar a planta mais, como assim dizer, mais solta, mais aberta, para poder ver o problema dela, se ela tiver alguma doença, para ter um manejo melhor. É basicamente isso. E até na imagem da esquerda, ela deveria ter um pouquinho mais na vertical com aquele palito. Então, tá errado ali. Bom, a liberação do peão, ela consiste em abrir a planta e fazer com que a luz solar entre nela e para fazer com que ela cresça. É basicamente isso. Se deixa um galho como central e os outros é retirado para facilitar a entrada de luz e o crescimento da planta. O raleio manual, primeiro eu vou falar o que é o raleio. Raleio é o ato de retirar o excesso de frutos de uma determinada planta. É feito isso para aliviar os ramos, para não ficarem tão pesados de frutos e acabar se rompendo. Bom, o que é o raleio? A gente retira o excesso de fruta para ela não pesar e quebrar os galhos. Durante meu estágio, o meu monitor, ele me explicou tão bem assim que ficou bem fácil de entender. É só a gente pensar, só a gente olhar bem de perto o galho e ver se ele vai suportar. Como é que um galho bem fino vai suportar 3, 4 frutos com o peso? Então, esses frutos vão crescer e se eles não forem retirados, o galho vai se romper, vai quebrar. Então, o que a gente fazia? A gente deixava dois frutos na ponta e aliviava o resto no galho, né? Deixava 2 na ponta e um em um, até ficar no caule da planta. Era mais ou menos isso. A poda verde. A poda verde, ela consiste em cortar os galhos que estão na vertical. Eles não produzem frutos. Esses são os chamados ladrão, porque eles roubam nutrientes do solar daqueles que produzem. Então eles estão ali só para roubar mesmo, não produzem nada e eles devem ser retirados para que a produção possa melhorar. Esse é um fato bem interessante que aconteceu, que foi uma tempestade, uma chuva de granizo, assim. De tarde, sim, teve uma viração de tempo. O tempo tava sol o dia todo, aí por mais 4h30, 5 horas da tarde virou e caiu granizo. Até esse granizo machucou bastante as áreas que não estavam cobertas com uma cobertura de granizo, que são essas telas aqui. Então, e ficou 2 ou 3 dias acumulado. Foi bastante granizo e bastante perca também de frutos.
A irrigação é por gotejamento, assim, ela é feita na saia da planta, assim, para que tenha uma finalidade melhor, assim. O teste de resistência de polpa e maturação, ele é feito através de coletas. A gente coleta cinco frutos em cada quadro do pomar. Esses esses 5 frutos, eles são cortados ao meio e depois tirado uma lasquinha com esse aparelhozinho assim, depois tira com o penetrômetro para ver a pressão da resistência da polpa, né? Aí aqui do lado tem a tabela para ver a maturidade. Quanto mais claro, mais ele vai, mais o fruto vai tá maduro. Aqui são algumas amostras que eu fiz, comparando com a tabela. Bom, a colheita é o momento mais esperado de toda a cultura, né? Na maçã não é diferente. No começo da colheita da maçã, existem alguns padrões que eles ficam bem em cima das pessoas que colhem, que seriam com 3 dedos, mais ou menos, de diâmetro, para não pegar uma maçã tão pequena e não... Na verdade, o que é exigido é a cor, que seria o vermelho, vivo, e o tamanho de 3 dedos na primeira passada, que são várias passadas durante a colheita, né? Então, é mais ou menos isso. Cada passo que vai gerando a colheita vai aumentando a quantidade de dedo, que seria o diâmetro, mas o vermelho vivo sempre é exigido. Aqui eu estava fazendo um trabalho aqui de monitoramento de pragas e doenças no computador, tendo um controle para ver como que estava no mês, se estava controlado as grafolita, bonagota e a mosca das frutas, até o ácaro. Isso. As doenças que afetam os ramos, folhas e frutos. Começar pela sarna da macieira. Bom, a sarna ela é bem comum, tu vê em qualquer pomar. Tem em todo pomar e ela é de extrema importância, é a mais importante. Ela é feita por um fungo que faz isso, e ela tem um aspecto aveludado, assim. São várias manchinhas, assim, que tem na folha também. E a principal doença da planta, da cultura. Uma das principais doenças foliares podendo causar perdas totais em locais em condições ambientais favoráveis, caso não sejam tomadas as medidas de controle adequadas. Então significa que se tu não tomar as medidas adequadas, vai ser perda total do pomar, se deixando. Os danos nos frutos inicialmente aparecem pequenas lesões circulares nos frutos e posteriormente ocorrem deformação, rachaduras e queda prematura nos ramos novos quando infectados, podendo apresentar lesões e cancros. O cancro depois eu vou falar, também é uma importante doença da cultura. A sarna da macieira é controlada eficazmente com fungicidas protetores sistêmicos, inibidores de biossíntese de ergoterol. Mancha foliar. A mancha foliar também não é uma doença tão importante, mas ela deve ser cuidada, né? As primeiras infecções ocorrem geralmente nas folhas novas e na parte de baixo interna das plantas. Ela seria na saia ou em lugares mais úmidos. Logo após a degeneração da doença nas plantas, inicia a queda das folhas em menor intensidade a dos frutos. Os prejuízos relacionados com essa doença são graves. Na ausência de controle, o produtor pode sofrer perda total de produção do ano e reduzir a do ano seguinte. Então, tem que diminuir a fonte de inóculos também. Faz isso com a poda e a condução. São as melhores maneiras de fazer esse manejo. Na produção integrada, as práticas de controle mais importantes estão relacionadas com o manejo das plantas, poda e condução, que seria o que eu falei agora, e a profilaxia, visando reduzir as fontes de inóculo, para que na primavera seguinte haja a menor quantidade possível de doença. A podridão amarga ela é bem fácil de identificar também, mas tem a borda mais escura aqui e dentro ela é mais clara. Aqui é a foto por dentro dela.
Podridão amarga. Frutos podem ser infectados logo após a queda das pétalas. No início, observa-se uma pequena mancha de 2 a 3 milímetros de diâmetro, que seria essa mancha aqui. Deixa eu ver. Seria essa mancha aqui. De coloração parda ou marrom clara. A mancha evolui aumentando de tamanho ao mesmo tempo que se aprofunda na polpa da fruta. Os ramos também são atacados onde são formadas lesões semelhantes às do fruto. Ramos jovens são mais suscetíveis e, quando severamente atacados, podem apresentar fendilhamento, às vezes, exudação de goma. Lesões nos ramos são importantes como fonte de inóculo para o ataque posterior dos frutos. Então, significa que se não fazer o controle, vai começar a rachar através dessa podridão. Vai começar a criar fendas e vai criar mais problemas, mais entrada de fungos, bactérias, isso. Cancros dos ramos, podridão branca e podridão preta. Como eu tinha falado antes do cancro, ele é uma doença, uma das mais importantes. Ele é considerado o câncer da macieira, porque deve ter um cuidado muito grande com ele. Como na sarna, ele também pode acabar com a propriedade inteira. E ele é bem chato de tratar, na verdade. Aqui vamos falar do cancro. O cancro europeu é uma doença da macieira que afeta principalmente as partes lenhosas da planta, como o tronco, principalmente, e as demais ramificações da brotação, de crescimento anual. Bom, o cancro, assim, ele tem 2 tipos. Na verdade, tem mais, eu acho. Tem o cancro europeu e o cancro papel. Esse aqui seria o europeu, que ele é mais vermelho. O papel, ele é, como o próprio nome diz, é um papel. Se tu passar a mão, parece um papel desmanchando. A podridão branca. Os sintomas mais evidentes aparecem no verão e no outono. As folhas murcham subitamente, adquirindo uma coloração arroxeada. Ocorre seca de ramos e galhos, mostrando uma necrose na base, e que os envolve completamente na casca. Aparecem manchas com 0,5 a 10 centímetros de comprimento, alongadas, marrons ou violetas. Seria aqui. Podridão branca. Aqui. As práticas culturais, com o espaçamento adequado, poda que permita a entrada de luminosidade e pH do solo acima de 6, são algumas técnicas que podem evitar a ocorrência da doença. O controle preventivo é ter feito a 4 a 5 aplicações de fungicidas registrados para as culturas a cada 15 dias. Devem ser feitos no verão, que é o mais indicado, né? No verão. A podridão preta. Os sintomas típicos da doença são cancros dos ramos e manchas foliares que produzem desfolha, enfraquecimento da planta e podridão dos frutos. A podridão preta seria essa aqui. Realizar a poda dos ramos secos e coletar os frutos mumificados, retirar do pomar todo o material contaminado, queimar ou enterrar. Pulverizações com fungicidas específicos registrados para as culturas com uma frequência de 10 a 15 dias, começando no estágio de ápice prateado, proporcionam bom controle da podridão negra, que é a mesma preta, né? Bom, a podridão carpelar, aqui foi uma foto que eu tirei, que eu consegui identificar ela, e aqui é na internet. Bom, a podridão carpelar, a doença é caracterizada pela alteração da coloração normal dos tecidos na região dos carpelos. O tipo de podridão depende do patógeno envolvido e pode ser seca, com aspecto corticoso ou aquoso, e de cor marrom, vermelha ou amarelada. Por ser uma doença causada por mais de um patógeno, sua incidência é variável de ano para ano, mas geralmente é baixa e considerada como uma doença secundária. E até durante o meu estágio foi bem difícil de achar. Eu acho que só essa que eu tirei fotos, que eu achei mesmo. Bom, a podridão de raiz da macieira. O responsável por causar a podridão de raiz é um fungo. A infecção ocorre normalmente com a penetração do micélio no fungo em raízes novas, havendo a formação de uma massa micelial
sobre a raiz antes de penetração. Também passa de raízes mais antigas para as mais novas, através do contato sobre elas. Por isso que é importante tirar as raízes velhas, as que sobram no solo, é importante te retirar e descartar, não deixar no pomar, porque vai gerar mais doença, igual o cancro ou a sarna. O cancro, o ideal é tirar ele, queimar ou enterrar, ou tirar perto da propriedade. O ideal é fazer isso. Se cortar, apenas tirar ele e deixar do lado, ele vai voltar a doença e pode tomar mais áreas ainda. As folhas podem ficar amareladas ou com cores anormais, murchas ou enrugadas. A planta não cresce adequadamente e ocorre desfolha precoce. As plantas que conseguem florescer e dar frutos produzem frutos de baixa qualidade, sem valor comercial. As raízes ficam cobertas por um micélio branco, parecido com algodão, que posteriormente escurece, adquirindo coloração cinza, esverdeada ou preta, que seria esse branco aqui, ó. Aí vai escurecendo. Bom, aqui tem um tratamento preventivo nessa área aqui contra a mancha foliar e o cancro. Deixa eu até colocar aqui o vídeo. Tá virando. Bom, aqui o trator vai passar com uma dosagem bem alta para ele pegar de cima para baixo, para não ter nenhum desperdício de agrotóxico. Aí vai penetrar mais na planta, fazendo com que seja mais eficaz o tratamento. Alguns produtos para combater as doenças são os fungicidas ditane-corbamatos, que é o Ditane, né? O mais famoso, o Poliran, Antracol e os IBIS, que é o Score, Prisma, Diformitus, Unix, Orquestra, Delan, Capitã e Fulpan. O Ditane, que é o mais famoso, Score, Fulpan, inseticidas Imidan, Acaricidas, Vermitec, Envidor. Bom, eu quis passar um pouco rápido pelos agrotóxicos, porque é uma visão mais geral, porque até as imagens ficaram meio ruins, porque é bem difícil de achar o que é realmente para a cultura, né? Tem bastante coisa na internet que não é aquilo certo, né? Então a gente tem que pesquisar bastante, até as fotos, algumas imagens eu consegui achar assim, só. Então, aqui são algumas considerações finais. Extremamente agradecido por ter chegado nesse momento. Então, vamos para os questionamentos, pode ser? Jefferson? Pode ser. Nesse momento, eu passo a palavra para o Virgílio, para que faça suas considerações. Virgílio, fique à vontade. Certo, obrigado. Achei muito interessante o teu estágio, tua realização do estágio, o estágio mesmo, o relatório e também tua apresentação. Você adquiriu bastante conhecimento em relação a que, às vezes, é aprendido só em sala de aula. Então, nesse aspecto, foi muito válido. Pegou a produção da macieira até a colheita e pós-colheita, né? Tu teve um conhecimento, explanou bem muita conteúdo nesse tempo, né? Então, em relação à empresa, o que você achou e recomenda para os próximos alunos do estágio nessa empresa? Bom, a empresa foi extremamente boa. Eu recomendo sim, porque aprendi muita coisa que, até devido à pandemia, eu não tive no terceiro ano assim muito aprofundado sobre a maçã, né? Que era uma cultura da minha região, e que era onde eu ia aprender mais, só que não deu tempo por causa da pandemia, né? Então, o que eu aprendi bastante foi durante o estágio mesmo. Até o monitor meu, o coordenador lá, foi bem atencioso, me explicou bem
passo por passo, o que seria, deu bastante visão, sabe? Certo. Bem interessante. Você viu bem na teu conhecimento que tu adquiriu durante esse teu preparo do estágio, foi excelente aí. E sobre essas doenças, ocorrem lá nessa mala, que a sarna, o cancro é bastante verificado. Sim, sim. Na verdade, a sarna é em todo lugar, né? É a principal. Até o cancro ali na empresa, o cancro foi pouca coisa, algumas áreas só tinham, até que foi controlado bem, sabe? Então não tinha tanto. Diferente de outras empresas que eu trabalhei nessa cultura, em outras empresas tinham mais foco de cancro. Ali durante o estágio não tinha. Ok. Foi o que eu percebi. Eles reduziram o número de hectares ou de produção da maçã para melhor qualidade, né? Tu falou. Isso. Por que eles acharam melhor? Não, é que na verdade, não é que a lei da empresa, é que a empresa ela é destinada a isso, a entregar qualidade, mais qualidade do que quantidade, né? Algumas empresas elas produzem para entregar quantidade. E ali ela ralia bastante para entregar com mais qualidade, né? Sim. Uhum. E eles obedecem o período de carência na aplicação dos agrotóxicos antes da colheita, ou não chegou a ver essa parte? Não cheguei a ver. Só o meu monitor me passou um pouco, assim, meio por cima o que seria, né? Que cada produto tem uma carência ali, né? Claro, e deve ser respeitado sim, sabe? Sim, Para exato. ter uma boa efetiva. Eu acho que sim, porque é uma empresa que já está bastante no mercado, eles devem ter o controle, né, disso aí. Claro. E aquele granizo que tu viu é frequente, anualmente, quase, esse... Na verdade, ali foi o primeiro granizo assim que eu vi bem forte, sabe? E não é frequente daquele nível assim, até às vezes dá granizo, mas não daquela quantidade que deu, sabe? Foi bem assustador assim. E para mim eu nunca tinha visto. Eu tava trabalhando e o dia tava ensolarado, bem bom. Aí no finalzinho da tarde ele escureceu e caiu bastante granizo assim, sabe? A previsão é o negócio. Acumulou uns 2, 3 dias, eu acho. Tu vê que coisa, né? Sim. Aí pós-colheita, tu chegou a ver alguma coisa a mais? Ou da maçã eles armazenam e depois é vendido para os mercados e exportado? Na verdade não é mercado, é que eles exportam bastante pelas cargas maiores, né? Sim. É bastante exportação mesmo, já vai direto para o porto e vai para Europa vários e outros países. países. Certo, Da minha parte, é isso. Eu passo para o professor Luiz Fernando. Tá muito bom ter o relatório. Obrigado. Obrigado, Virgílio, por mais uma vez colaborar conosco. Certo. Luiz Clifferson, eu gostei muito da tua apresentação. A gente tem que sempre considerar o quanto vocês evoluíram nesse tempo que estão ali conosco. E hoje tu mostrou uma desenvoltura muito grande. Eu me lembro quando eu me formei no curso superior, em 1994, eu fui convidado pelo Francisco Stedley, me chamou lá na Frasle, em Caxias, fui no escritório, e ele me convidou para ir trabalhar numa fazenda em Vacaria de maçã. Isso fazem quantos anos atrás? Quase 40 anos atrás. E eu confesso, nesse momento aqui assim, eu não teria essa habilidade, esse conhecimento que tu tens hoje, tá? Então tu evoluiu muito, né? Fiquei muito feliz com esse teu desempenho nesse momento aqui assim. Eu tenho algumas curiosidades. Por que 540 horas de estágio se o mínimo é 180? Bom, na verdade, essa até foi uma briga assim com a empresa e com o pessoal ali da coordenação na época, né?
que a empresa aceitava só no mínimo 3 meses, né? Que seria essa quantidade de horas. E a escola queria 1 mês. Só que como estava na pandemia, daí eu não tinha que estar presente na escola, né? Foi aproveitado esse tempo e entrar um consenso para fazer, sabe? E até eu achei bem melhor fazer 3 meses, porque eu adquiri bastante conhecimento, sabe? Se eu tivesse feito 1 mês, assim, até eu acho que quando eu iria estar pegando o jeito, acho que iria acabar. Que é o que que geralmente eu escutava, sabe, nas defesas de estágio, de 1 mês. Certo. 180 horas é o mínimo, né, Luiz? Tá Uhum, legal. Que bom que tu fez esses uhum, 3 meses aí, né? uhum, Mundaréu de doenças, podridão parda, podridão branca, né? Fungo de lá, uhum, fungo de cá, cancro, uhum. sarna. Essas doenças todas, se tu fores a campo, tu reconhece todas elas? Algumas sim. É. Com tanta doença, como é que se fazia o controle disso aí com pulverizações? Tu já falou, né? Uhum. Mas qual a periodicidade dos tratamentos, Luiz? De quanto Hum, em quanto tempo passava o trator pulverizando pomar? seria semanalmente, né? O senhor quer saber cada uma ou Não, não, assim, o geral? o geral. Não, Geral, semanalmente eles passavam em áreas destinadas a tal doença. Nessa área é acro, na segunda. Daí depois do outro dia era para o cancro. Aí sempre tinha um tratamento. Como o pomar era grande, né? Então sempre tinha um controle. uma vez por dia passava o trator Não, pulverizando? Uma vez por semana? não, dependendo a finalidade do controle, né? Certo. Dependia bastante disso. Luiz, hoje, se tu fosse trabalhar lá na Malc, se dissesse, ó, tu vai ser responsável por 20 trabalhadores rurais, 20 trabalhadores, tu teria condições de administrar esses trabalhadores? O senhor quer dizer com as pessoas ou com o conhecimento de Com as técnico? duas situações. Nas duas A situações? habilidade pessoal, porque não é só conhecimento, né? Sim, claro. Não adianta, tu pode ser um doutor e não Uhum, conseguir, um expert em maçã, uhum, e não conseguir gerenciar 10 uhum, trabalhadores, um trabalhador porque tem uhum, problemas de ordem pessoal. Eu te pergunto, tu teria uhum, condições técnicas, conhecimento e habilidade para trabalhar com esses 20 trabalhadores ali na fazenda? Tocar a fazenda, uhum. fazer, produzir, colher? Sim, sim. Eu acredito que sim. Né? Ah, que bom. Legal. Uhum. Ah, Uma vez que passou batido, nós não falamos, tu não falou das variedades, né? E fiquei curioso. Eu, particularmente, gosto muito Sim. da Fuji, Isso, né? tem a Gala e a Fuji, que na verdade uma precisa da outra para produzir, né? Uma poliniza a outra. É. São só essas duas com as suas. Acho que hoje tem São, variantes, né? isso, é variante delas, né? Na verdade. Mas Certo. as Mas é principais são basicamente a Fuji e Gala e Gala. a Fuji, né? Isso, isso. De minha parte, eu estou muito satisfeito. Fica aberto para Cristiano, quer fazer algum questionamento como participante desse momento? Professor, eu fico muito feliz em participar, agradeço o convite que o senhor fez. O professor Virgílio também, obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz em ver esse guri Uhum. que a gente viu crescer lá, sempre ajudando a tirar leite. Ele gostava de mandar cavalo, pequeno, incomodava bastante lá. E outra coisa que é uma área que é a minha área também. Eu sou técnico agrícola, me criei num pomar de maçãs. Cada coisa que ele falava, a gente acabava revivendo. E o mais importante é poder participar desse momento especial na vida dele, da nossa família também. É mais um colega, agora técnico em agropecuária. E graças à tecnologia, nós conseguimos acompanhar esses 3 anos de escola, o período de estágio. Eu não tinha dúvidas que a apresentação seria boa, seria uma ótima
a apresentação, pelo conhecimento que ele adquiriu. Não é nada que me surpreenda essa parte, porque nós já vimos acompanhando, conheço muito bem esse guri que agora é um profissional e muito faceiro. Estou muito feliz e emocionado por poder participar. Parabéns, Clipperson. É um grande orgulho para nós aqui. Obrigado, Cristiano, por estar conosco nesse momento, tá? Tão importante na vida do Luiz Clipperson. Alguém mais tem mais alguma colocação a ser feita em relação à defesa? Quer fazer mais alguma consideração final, Luiz? Por mim, tá tranquilo. Vai encerrado? Quero agradecer de verdade todo mundo que está aqui. Obrigado. Então vamos encerrar então a gravação, depois podemos ficar conversando um pouquinho mais na sala. Ok.